Olá, que a bênção, que a paz de Deus esteja na sua vida, no seu coração. Hoje nós estamos iniciando o estudo do livro de Daniel, conhecendo ou desvendando os segredos que se encontram nesse livro tão abençoado. O que Deus ele tem para nós. Daniel ele é um livro considerado como o Apocalipse do Antigo Testamento, podemos dizer assim, porque ele traz revelações para a nossa vida que nos abençoa no dia de hoje. Fala a respeito da vinda do Senhor. E eu acredito que no decorrer desse estudo, Deus ele irá abençoar a sua vida de maneira grande, de maneira poderosa, porque nós conheceremos um pouco mais da palavra do nosso Deus, conheceremos um pouco mais da palavra do Senhor. Então, fica conosco até o final, porque certamente você será abençoado em nome do Senhor Jesus. Todas as quartas-feiras, nesse horário, às 7 horas da noite, estaremos aqui com o estudo do livro de Daniel. E certamente, como eu disse, você será abençoado no nome do Senhor Jesus. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para que sempre você acompanhe conosco esta mensagem que certamente fortalecerá você. Porque o livro de Daniel, podemos dizer que ele é dividido em duas partes. A parte histórica, né, que vai até o capítulo 6, e a parte profética, né, que fala sobre os dias que ele viveu, fala sobre os dias futuros também, fala sobre a vinda do Senhor Jesus, a qual eu e você estamos aguardando a vinda do Messias, a vinda do Senhor. Tá, ok? Então, abra aí a sua Bíblia. Hoje nós vamos falar apenas do contexto histórico daquela época. Então, abra aí a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1, que diz assim. Então, vamos lá. Daniel, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: a educação de Daniel e de seus companheiros. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa de seu Deus. E o pôs na casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, você veja aqui que Nabucodonosor ele veio, sitiou Jerusalém, ele saqueou o templo, só que tem um detalhe que diz assim, que o Senhor entregou Judá, Joaquim, que era o rei, nas mãos de Nabucodonosor. Então, Deus, ele é o Senhor da história. O Senhor, ele é quem está no controle de tudo. O Senhor, ele está no controle da minha vida, da sua vida. O Senhor é o Deus que está no comando. Então, hoje nós vamos compreender o porquê que tudo isso aconteceu. Eles ficaram ali 70 anos cativo. E nós vamos compreender que Deus, ele é misericordioso. Deus, ele dá a oportunidade. Deus, ele nos dá a oportunidade de arrependimento. Deus, ele nos dá a oportunidade de salvação. E então ele é o Deus Todo-Poderoso. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. E ao longo do estudo você verá como Deus se fez juiz naquela terra, como Deus se fez presente na terra da Babilônia. Nabucodonosor, ele achava que ele estava no controle, mas na verdade Deus estava no controle. Nabucodonosor achava que era ele quem mandava, mas na verdade Deus colocou Daniel para coordenar tudo o que aconteceu. Então, o nome Daniel significa Deus é o meu juiz, e ele é o autor do livro que leva o seu nome, né? Nós vamos ver que no decorrer do estudo tem uma parte que foi escrita em hebraico, porque era uma mensagem exclusiva para o povo judeu, e outra parte foi escrita em aramaico, porque o aramaico na época era a língua franca do país e também do mundo, não é? Então, a parte que foi escrita em aramaico era para todos os povos, para que todos conhecessem os feitos de Deus, a misericórdia de Deus e o agir de Deus, né? Então, aqui o livro de Daniel relata o primeiro
evento, a invasão, como nós acabamos de ler, e até o reinado de Ciro, do reino da Pérsia, né? Que vai de 605 até 535. O contexto histórico do livro está vinculado à Babilônia. Durante o cativo de Judá, que durou, como eu mencionei, 70 anos, a profecia de Jeremias, lá no livro de Jeremias 25:1, do versículo 1 ao versículo 11, né? Jeremias capítulo 25, capítulo 25, do versículo 1 ao 11, conta que Jeremias já havia profetizado que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Então, 50 anos antes de Daniel nascer, a hegemonia do mundo era disputada entre o Império Assírio, né, e o Império Egípcio. Então, a hegemonia do mundo naquela época, antes da chegada da Babilônia, estava entre o Império Assírio e o Império Egípcio. E o Império Assírio invadiu alguns territórios da Babilônia naquela época. E a Babilônia era apenas um reino pequeno, podemos dizer que até em algumas partes vassalo do Império Assírio. Então, tinha a sua importância, mas estava crescendo, não colocava, podemos dizer, medo em nenhum reino daquela época. Ao ponto que, se você ler Isaías capítulo 39, nós até vamos mencionar ali depois, Isaías 39, quando Deus curou Ezequias, houve uma comitiva de diplomatas que saíram lá da Babilônia e foram para Judá para receber o relato da cura de Ezequias e para receber as informações do testemunho, podemos dizer assim, do livramento que eles conseguiram, no caso Judá, do Império Assírio. E na ocasião Ezequias não citou nada do livramento de Deus, né? E lá foi a primeira profecia, podemos dizer, que Isaías citou a respeito da Babilônia. Então, naquela época, a Babilônia era um reino pequeno, era um reino insignificante politicamente, podemos dizer assim. Então, aquela profecia de Isaías não fazia menor sentido naquele contexto que eles estavam vivendo, né? Então, aqui havia uma disputa entre o Império Assírio e o Império Egípcio, né? E o Império Assírio invadiu, como eu mencionei, alguns territórios babilônicos, dominou-os, e o qual pertencia na época ao rei chamado Nabopolassar, que era o pai de Nabucodonosor. Isso por volta do ano 626 aproximadamente. O expulsou de suas terras, né? Expulsou Nabopolassar de suas terras, e como o Egito e a Síria estavam em guerra, devido aos conflitos, você sabe que numa guerra, o conflito, ambos os países, independente do vencedor ou do perdedor, eles enfraquecem, principalmente naquela época. Então, os dois exércitos, tanto o egípcio e o exército assírio, estavam enfraquecidos. Com isso, Nabopolassar viu uma oportunidade, podemos dizer assim, ele viu uma oportunidade de invadir a Assíria, de conquistar o Império Assírio, por causa que seu exército estava enfraquecido, e ele viu uma oportunidade de expulsar também os egípcios. E nesta época, o reino de Judá, a sua política era mais voltada para o Império Egípcio. Se você ler com calma tanto o livro de Jeremias, mais propriamente dito, Jeremias aconselhou o rei a não fazer aliança com o Egito. E não deram ouvido para Jeremias, e eles fizeram aliança com o Egito. Então, nessa época, como os dois exércitos, assírio e egípcios, estavam enfraquecidos, o Nabopolassar deu início à sua expansão territorial. E o fato de Judá estar aliada ao Egito nessa época, Nabopolassar optou primeiro por conquistar, podemos dizer assim, Judá. Porque ele conquistando Judá, que era um reino que tinha aliança com o Egito,
ele enfraqueceria um pouco mais o Egito, por causa do exército que ele tinha à disposição. O exército Judá, podemos se dizer assim, ele tinha à sua disposição. Ele enfraquecendo Judá, ele enfraquecia mais ainda o reino egípcio. Foi nesse intervalo que ele tentou invadir Judá. Só que houve um problema para o reino babilônico, podemos dizer assim, que Nabopolassar veio a falecer. E aí Nabucodonosor II, como nós conhecemos, ele assumiu o reino de seu pai. E ele continuou nessa missão expansionista de território e foi e invadiu Judá entre o ano 605 e o ano 606, né, daquela época, antes de Cristo, melhor dizendo. Então, em Israel, ou no reino de Judá, havia dois grupos. Havia um grupo que era pró-Egito, se aliar ao Egito, buscar auxílio e buscar recursos no Egito, e havia o grupo pró-Babilônia, que liderado por Jeremias, que Jeremias aconselhava que não tinha mais jeito, que eles tinham que se entregar, que assim, se entregando, muitas vidas seriam poupadas, e com isso Jeremias ele era escorraçado em Judá. Jeremias ele foi jogado numa cisterna por causa disso. Jeremias ele apanhou por causa disso. Então, só que Jeremias ele não estava falando apenas do presente momento, do atual momento, ele estava falando do futuro. Então, veja bem, eu estou contando tudo isso para nós entendermos o contexto histórico e também político daquela época, para nós compreendermos bem o que aconteceu na vida de Daniel, o que aconteceu com o reino de Judá, o que aconteceu com tudo que está aqui, o porquê que aconteceu tudo que está aqui escrito no livro de Daniel, porque você conhecendo bem o contexto histórico desse livro, você vai conhecer bem a história. Você conhecendo bem a história, você vai compreender bem as profecias que virão. Você conhecendo bem as profecias que virão, você conhece mais o Deus que está no controle de todas as situações. Então, quando Nabucodonosor assume o reino, ele também assume a missão de destruir o reino de Judá. Quando houve a primeira invasão, isso você lê lá no capítulo 39 e no capítulo aqui primeiro que nós acabamos de ler de Daniel. Os nobres do país foram levados para a Babilônia, né? Dentre eles Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Com eles também foram levados os utensílios sagrados que nós acabamos de ler, alguns utensílios sagrados. O templo foi profanado. E tudo isso com a permissão de Deus, porque quando você lê o versículo 2 aqui de Daniel, fala o seguinte: o Senhor entregou nas mãos a Joaquim. Foi Deus quem permitiu, foi Deus quem entregou. E nós vamos compreender o porquê que Deus fez isso, porquê que Deus permitiu esta invasão. Não foi por falta de aviso, né? Então o templo foi profanado com a permissão de Deus, foi invadido porque o povo, se você ler Jeremias depois capítulo 7, do 1 a 15, você vai ver que o povo confiava mais nos utensílios de prata e de ouro que havia no templo. O povo confiava na estrutura religiosa, o povo confiava nos sacrifícios que eram feitos, mas o povo não confiava no Deus que estava por detrás de tudo. Você vê que o povo pecava, profanava e depois eles iam para o templo como se nada tivesse acontecido. Não havia um arrependimento de coração, né? Então, com isso, Deus mostrou que Ele estava no controle de tudo e permitiu que as coisas do templo fossem levadas. Só que se você ler com calma o capítulo 1 e o livro todo até o capítulo 5, você vai ver, nós veremos também no decorrer do estudo, que Nabucodonosor, embora ele tenha levado os utensílios do templo, ele tenha saqueado o templo, ele tenha profanado a estrutura do templo, ele não profanou os utensílios religiosos, ele não profanou os vasos de ouro, de prata que tinha. Ele levou e guardou na casa do seu Deus, do Deus o qual ele servia. O único que foi profanar e pagou um preço alto por isso, mas nós falaremos futuramente, foi o filho dele, lá no capítulo 5.
Então veja bem, Deus estava mostrando e demonstrando para eles, e Ele mostra para nós que Ele, Deus, é quem está no controle de todas as coisas. E como eu já adiantei no capítulo 7 de Jeremias, eu me refiro, o povo confiava mais no templo, confiava nos utensílios que haviam no templo, mas não confiavam no Deus do templo, né? Nós precisamos confiar em Deus, né? Então o templo não pode salvar. Eles não compreenderam isso. Eles não confiavam em Deus. Foi nesse período que a vida de Daniel mudou. Foi nesse momento que Daniel, ele mudou, a vida dele mudou completamente. E Daniel, ele tinha aproximadamente entre 14 e 15 anos de idade, não mais do que isso, quando ele foi levado para Jerusalém. Sua família foi destruída, seus pais foram assassinados, porém ele permaneceu fiel ao Senhor, ele permaneceu confiante no Senhor, ele permaneceu com a sua vida intacta diante de Deus. Quando você lê e observa toda a biografia de Daniel, você não vê nenhum erro na biografia dele. Você vê que ele foi um homem íntegro, justo e reto diante de Deus. Quando você lê, compara a biografia de Daniel com a biografia de Jó, foram homens exemplares, que nós precisamos seguir esses exemplos de homens de Deus que a palavra do Senhor nos ensina, não é verdade? E por que houve as invasões? Houve 3 invasões. Houve em 605, 606, né? Nesse período aí, vamos trabalhar aqui com o ano 606, quando Daniel e os seus amigos foram levados. Depois houve outra invasão em 595. Jeremias relata todo esse período, quando foram levados Ezequiel, profeta Ezequiel, para lá, e uma leva de aproximadamente 4.600 pessoas, está lá em Jeremias capítulo 52, versículo 28 e 29, e houve a terceira invasão, quando o templo foi queimado, destruído, os muros de Jerusalém foram derrubados, a cidade foi completamente arrasada. Foi no ano de 585 a.C. Nesta última invasão, Jerusalém foi completamente destruída, o templo foi totalmente destruído, arrasado, e os muros foram totalmente quebrados. Ao ponto, se você ler com calma o livro de Lamentações de Jeremias, as pessoas estavam sofrendo tanto que aqueles que morreram, lá em Lamentações, Jeremias, ele diz que eram mais felizes aqueles que haviam morrido por flechadas ou por espada do que aqueles que estavam morrendo de fome, ao ponto de pessoas cometerem canibalismo para conseguirem sobreviver. Tamanha era a atrocidade que a guerra trouxe por causa da desobediência que eles tiveram. O que isso nos ensina? Que nós precisamos estar atentos aos sinais que Deus nos dá. Jesus, ele está prestes a voltar. Eu e você não sabemos o dia e nem a hora. Nós temos que entender que a nossa vida, ela é para servir ao Senhor. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. O propósito de levar a palavra, de confiar no Senhor, de estar diante de Deus. E é diante desse Deus que eu e você seremos abençoados, restaurados e fortalecidos pelo poder do nosso Senhor. A Babilônia, com isso, com o enfraquecimento do Egito e com o enfraquecimento da Assíria, a Babilônia conseguiu com isso destruir toda a Assíria, Nínive e tudo mais, e na batalha de Carquemes, e também expulsar completamente o Egito, refugiar, podemos dizer assim, ou refugiar não é a palavra certa, mas isolar, politicamente falando, o Egito. Então, com isso, a Babilônia cresceu e se tornou um império gigantesco. A Babilônia se tornou um império muito grande, o maior do mundo da época, né? O maior do mundo na época. Nabucodonosor, ele reinou durante 43 anos. As muralhas da Babilônia, ela tinha aproximadamente 30 metros de altura e uma largura que passava 3 carruagens parelhas, para você ter uma noção da grandeza da Babilônia. As muralhas, na época, eram um símbolo não apenas de proteção, mas de poder, né? Era um símbolo de grandeza, e a Babilônia, ela soube investir nisso.
né? Só que aquilo que era a grandeza da Babilônia se mostrou também a fragilidade da Babilônia. Isso nós vamos ler lá no capítulo 5, quando o império da Babilônia cai e vem o império Medo-Persa, que reina, que toma conta de todo o mundo, podemos dizer assim, naquela época. Com as suas muralhas e o seu jardim suspenso, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo daquela época, a Babilônia se tornou um império grandioso. E o jardim suspenso, para você ter uma compreensão, Nabucodonosor mandou construir esse jardim suspenso para uma de suas esposas, chamada Amites, que ela era da Média, e lá havia muitos jardins, para que ela não se sentisse apenas isolada, né, por estar longe do seu país de origem. Nabucodonosor mandou construir esse jardim suspenso, que é conhecido e foi conhecido no mundo da época e é conhecido até hoje, e muitas pessoas ficam tentando imaginar como que um jardim daquela magnitude era regado no meio do deserto, né? E por que que Deus permitiu a invasão? Às vezes você fica se perguntando, mas por que que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? O juízo de Deus veio depois de muitos avisos da parte dos profetas Jeremias, Isaías e Sofonias, e também Abacuque. Isaías, ele foi o primeiro a profetizar a respeito da invasão da Babilônia. Só que se você puxar na memória, se você conhece um pouco mais da palavra do Senhor, lá no livro de Deuteronômio, já Moisés tinha dito que se o povo não obedecesse, que se o povo quebrasse a aliança do Senhor, viria um reino que eles não conheceriam, um reino do norte, e os dominaria. A Babilônia era o reino do norte, veio e dominou a Judá. Então, você veja que Isaías, ele foi o primeiro a profetizar, 96 anos antes, lá em 701 antes de Cristo. Você lê isso lá no Isaías, como eu já tinha citado antes, você lê isto lá no livro de Isaías, capítulo 39, quando esses embaixadores da Babilônia foram visitar diplomaticamente ao reino de Judá. Deus disciplinou o povo, porque eles quebraram a sua aliança diversas vezes. Você lê isso ao longo do livro de Isaías, você lê isso ao longo do livro de Jeremias, só que você lê também lá no livro de Samuel, você vê depois da morte de Salomão, você, no caso do livro de Samuel, no livro de Reis, de Crônicas, você observa uma vasta quebra da aliança, sucessivamente, várias vezes. Então, a disciplina de Deus veio. Deus disciplinou o povo porque eles quebraram a sua aliança diversas vezes, fazendo assim com que Judá caísse nas mãos da Babilônia, por causa do seu pecado. Ou seja, o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos impede de conquistarmos a misericórdia do Senhor. E Deus entregou o reino de Judá nas mãos do seu inimigo, como nós lemos no versículo 1 e 2 aqui de Daniel. A última oportunidade, eles tiveram a oportunidade de se arrepender, eles tiveram a oportunidade de tudo isso que nós estamos lendo ser cancelado. A última oportunidade que eles tiveram antes da invasão completa e destrutiva, foi quando Jeremias escreveu as palavras do Senhor no rolo. Você pode ler isso lá no livro de Jeremias, capítulo 36, e que lhe disse: se o povo se arrependesse e orasse ao Senhor, eles seriam perdoados, e os inimigos não iriam invadi-los. Porém, o rei Joaquim rasgou e queimou a palavra de Deus. Se você ler lá no capítulo 36 de Jeremias, você vê... Quando você lê o capítulo 36 de Jeremias, você vê Jeremias escrevendo a palavra de Deus no rolo, e enviando até o rei. E quando ele envia ao templo, quando eles leem, o rei, quando lê a palavra, ele rasga e ele queima. Ou seja, foi a última oportunidade que eles tiveram. Do capítulo 36 ao capítulo 39, quando houve a invasão, tem um período de aproximadamente 20 anos.
Então veja bem, eles tiveram 20 anos para se arrepender. Eles tiveram uma oportunidade grande de arrependimento, mas não tiveram. Nós temos que aproveitar a oportunidade que Deus nos dá. Deus ele nos dá a oportunidade de arrependimento. Deus ele nos dá a oportunidade de salvação. É o que Ele está nos concedendo agora, oportunidade de salvação. Jerusalém é tomada por Nabucodonosor. Deus mandou o seu juízo como uma demonstração de amor. Parece difícil a compreensão isso, dessa maneira, mas Deus mandou o juízo como uma demonstração de amor. A Bíblia diz em Apocalipse 3,19, ele diz o seguinte, Deus diz assim, eu repreendo e disciplino a quem amo. Então Deus estava repreendendo e disciplinando Israel porque amava o povo, porque queria o melhor para o povo, porque queria entregar a salvação para o povo. Deus ele cumpre a sua palavra tanto para abençoar quanto para disciplinar. E por que da sua disciplina? Para mostrar que Ele está no controle de tudo, que Deus é quem governa tudo e a todos. Iremos aprender ao longo desse estudo do livro de Daniel que de Deus não se zomba, que Ele zela pelo sagrado, que Deus ele zela pelo sagrado e por todos que escolhem uma vida na sua presença. Se você escolher viver uma vida na presença de Deus, Deus ele vai zelar por você, vai abençoar você. Deus ele vai te trazer paz e salvação em o nome de Jesus. Deus não está vendo, às vezes nós temos a impressão, e é uma falsa impressão, que parece que Deus não está vendo as coisas ruins que acontecem. Lá no Salmo 44, 23, o salmista fala que parece que Deus não estava vendo as coisas ruins que estavam acontecendo. É a falsa sensação que às vezes nós temos, mas nada passa despercebido aos olhos de Deus. Deus ele está no controle de tudo. Deus é quem governa tudo e a todos. Nós vamos ver vamos aprender 5 fatores para compreender toda essa história. Primeiro, o cálice de Deus, o cálice da ira de Deus vai transbordar. Isso você pode ter certeza disso. E a paciência de Deus ela vai acabar. O pecado não compensa. O pecado não compensa. O pecado é loucura diante de Deus, diz a palavra do Senhor. Uma religiosidade cega não vai salvar ninguém. Nós não podemos ser religiosos cegos. E o amor de Deus também é visto na disciplina. Nós vamos compreender isso melhor no decorrer do estudo. Deus mandou o povo para a Babilônia por amor, para corrigir um erro, para corrigir a idolatria que eles tinham a Baal, para corrigir e trazer o melhor para eles. E isso deu certo. Deus ele é um Deus que cuida, que protege, e Deus é soberano. Nós vamos ver que Nabucodonosor era um instrumento na mão de Deus, né? A Bíblia diz em Jeremias 27, 5, fala que Nabucodonosor era um instrumento nas mãos de Deus, era o servo do Senhor. E isso, para o contexto da época, era uma loucura de compreensão. E quando você conhece toda a história, a sua estrutura, você compreende que Deus realmente está no controle de tudo. Você compreende que Nabucodonosor era mais um instrumento nas mãos de Deus, para a disciplina, não é verdade? E por que Nabucodonosor manteve Daniel perto, Sadraque, Mesaque e Abednego perto? Porque com a expansão do seu império, né, depois da destruição do Império Assírio e da destruição do Império Egípcio, né, o Império Babilônico começou a crescer rapidamente. E eles não dispunham de um número suficiente de babilônios cultos, capazes de assistir o rei no seu palácio. Foi nesse momento que, nós vamos ler no decorrer da história, nós vamos ver que o Nabucodonosor ele escolhe jovens cultos da nobreza de Israel para assistir com ele no seu palácio. Esse é o Deus que está no controle da minha e da sua vida. Eu convido a você a acompanhar esse estudo. No decorrer dessas quartas-feiras, hoje nós só fizemos a introdução. E no decorrer dessas quartas-feiras que virão, você vai compreender o que Deus ele tem para a sua vida através da palavra dele. Eu quero fazer uma breve oração com você. Vamos pedir a misericórdia de Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós. Abençoa a nossa vida. Que o Senhor possa nos dar entendimento da Tua Palavra, compreensão da Tua Palavra. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, trazendo paz,
sabedoria e entendimento, meu Deus, para a nossa vida. Em o nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos, socorra-nos e nos fortaleça através da Tua palavra. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Que a paz de Deus esteja na sua vida. Que Deus abençoe você. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. Deus abençoe.